quer ser milionário? Esta é a pergunta do vídeo de hoje. Mas isso aqui é um recado para quem quer ser um empreendedor digital. Vamos lá. Mal começou o ano de 2022 e muita gente está planejando em mudar de vida. Vou dar algumas dicas de como mudar a sua vida. A primeira e mais importante é mudar o modo como você pensa. Se você pensa como pensava no ano passado, seus ganhos, seu faturamento, seu salário será o mesmo do ano passado. Você precisa mudar a cabeça. Então significa, se você mudar a cabeça, seu modo de pensar, você vai mudar também o seu comportamento. Sai da zona de conforto e comece a estudar novas possibilidades de como mudar a sua mente, verificar novas possibilidades de faturar mais, ganhar, atuar em segmentos na qual você não faz ideia que exista e de repente você tem a habilidade para isso. Isso vai te deixar mais perto do primeiro milhão. Tá? Nós somos moldados à semelhança daqueles que nos cercam. Porém, se você quer ser uma águia, precisa voar com águias. Não adianta voar com urubus. Significa que você não precisa também deixar o seu convívio, a sua amizade, os seus parentes, mas você precisa mudar o clique na sua cabeça. O seu foco precisa estar na internet, em conhecer novas possibilidades de como melhorar a sua renda, como melhorar o seu faturamento, como melhorar os seus ganhos, como aumentar. Não significa que você precise abrir mão daquilo que você faz no dia a dia. Provavelmente você é um executivo de empresa, você é um empresário, você é um profissional liberal, você não precisa deixar de fazer aquilo que está fazendo, mas precisa estudar. Aconteceu comigo, comecei a estudar o marketing digital de forma a fazer a aplicação na minha empresa. Evidente que eu abri outra agência de marketing digital simplesmente para atender outros clientes. Se isso aconteceu comigo, acontece com você, porque eu vivo num mercado extremamente concorrente. Você tem um mercado extremamente próspero e a concorrência não é tão grande assim. Então você pode se valer destas possibilidades, tá? O modo mais rápido de mudar de vida é trabalhando e produzindo algo através da internet. Portanto, segue alguns segmentos que você precisa focar. Conhecimento do digital é necessário e algumas linhas de atuação pode colocá-lo em rumo, no rumo do R$1 milhão. Mas lembre-se, você vai precisar trabalhar. Não existe mágica. O Rubens Yoshida não traz uma fórmula mágica que vai fazê-lo rico da noite para o dia, ou em 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Significa que você vai ter que trabalhar num processo de pesquisa, definir estratégias, estudar muito e arregaçar a manga para poder oferecer aquilo que é solução para muita gente. A primeira linha de atuação, é gestor de tráfego. O que é gestor de tráfego? É aquele que aumenta a audiência nos sites das marcas, dos produtos, do serviço. Esse profissional tem uma característica extremamente técnica, ou seja, sabe operar as ferramentas fundamentais para gerar tráfego ao seu site, à sua rede social, ao seu e-commerce, e fazer com que as pessoas convertam, ou seja, faça a compra da sua solução. Em geral, eles todos são certificados. Aliás, a certificação, na sua grande maioria, ele é gratuito. Basta você estudar, evidente que vai estudar muito, e fazer as provas de avaliações de cada certificação. Só do Google são entre 6 a 7 certificações que você precisará estudar. Evidente que não são testes simples. Você vai ter que trabalhar numa avaliação que pode durar até 2 horas. A mesma coisa acontece com o Facebook Ads, tá bom? Esse tipo de profissional está em falta no mercado e há vagas em abundância. O mesmo trabalho. Para quem não quer trabalhar como CLT, pode ser um consultor, uma agência, um freelancer. Eles pagam muito bem. Um profissional desta área pode atender até 4 marcas ou clientes no mesmo mês, e eles pagam em torno de 8 a 12 mil reais. Se fizermos uma média de 10, nós estamos falando que esse profissional pode faturar até 40 mil reais por mês, tá bom? Segunda linha de atuação é a estratégia ou estrategista digital, aquele que cria as estratégias digitais. Bom, esse é um profissional extremamente qualificado. Também é raro no mercado. Esse cara não aperta botões, não fica fazendo conta de algoritmo, nada disso.
Esse cara tem experiências diferenciadas, ele precisa dominar planejamentos e estratégias digitais, além de concluir, além de ser um especialista em planejamento de marketing e comunicação. Ele tem visão estratégica onde ele sincroniza as campanhas on e offline. Ele sabe muito bem das histórias da empresa, dos seus gestores, conhece o comportamento dos seus consumidores. Ele vai trabalhar na geração e produção de conteúdos, trabalha com ações de funil de vendas, ações de relacionamento, postagens, além de gerenciar investimento e monitorar o faturamento de vendas. Esse profissional é um dos mais importantes no mercado. Em geral, ocupa cargo de diretoria ou gerência. E há muitas vagas no mercado para muitas empresas. Poucos profissionais disponíveis nesse mercado. Olha, vale lembrar que esse profissional não tem formação, ou seja, não existe faculdade que forme um profissional como esse. É basicamente experiência. A terceira e última linha de atuação é o copywriting. Mas o que é isso? Esse nome em inglês. Copywriting é a técnica de você escrever algo que vai atrair. Por exemplo, lembra das campanhas de sucesso do passado, como Meu Primeiro Sutiã, como Não é uma Brastemp, O que desce redondo, Mil e uma utilidades e etc. Essas campanhas premiadíssimas saíram da cabeça de um redator publicitário. É aquele que escreve textos, chamadas, slogans. Para aqueles que são mais leigos, são os caras que criam os slogans e que ficam na nossa mente. Mil e uma utilidades, provavelmente seu pai, sua mãe, deve conhecer o que significa mil e uma utilidades. Você nem precisa falar o nome do produto, que eles vão falar o que significa mil e uma utilidades para eles. Então, fazendo a comparação com o processo atual do copywriter, ou seja, aquele que escreve para a internet, ele é responsável por criar textos e chamadas na web. É, em geral, um grande responsável por criar atratividade às campanhas das redes sociais da marca. O texto dele, seja ele escrito, falado ou mesmo filmado, é quem faz a conversão ou quem convence o internauta a clicar para comprar algo. Esse profissional pode atender várias contas ao mesmo tempo. Pode ser um freelance, pode ter uma pequena agência, pode ser uma consultoria e montar seu próprio negócio trabalhando com marcas e agências. Para isso, necessita ter um background, ou seja, conhecimento de bagagens, experiências e alguns estudos para poder atender. A formação dele pode ser a formação em comunicação, jornalismo, relações públicas, ler muito, estar atento ao que é hyper, ou seja, o que é novo, e entender o público, a necessidade, a receptividade do público-alvo perante os textos que ele escreve. Significa que os ganhos dele são tão expressivos e comparados aos dois primeiros. Melhor ainda, ele pode atender mais clientes num período curto de tempo. Melhor ainda, ele não precisa ter um escritório, pode trabalhar em qualquer parte do país ou do mundo. Gostaram desse conteúdo? Para você que está fora das grandes capitais, essas possibilidades de trabalho neste mercado são ainda mais promissores. Vamos empreender, crie um novo negócio. Não esqueça de dar um like, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Visão de mercado com Rogério Cabral.